E aí pessoal, tudo bem? Sou Moisés e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Enem, a prova do Enem. Vamos fazer um simulado a respeito dos conteúdos de matemática. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar logo, né? Sou Moisés, professor de matemática, sou administrador do canal Poca Matemática e hoje nós vamos iniciar o simulado da disciplina de matemática para a prova do Enem. Como vocês podem ver aí na tela, nós vamos falar a respeito dos conteúdos mais cobrados nos últimos Enems. Eu fiz uma seleção de algumas questões aí que mais caem nos últimos Enems e hoje vamos iniciar os conteúdos mais básicos e a partir do simulado 2 em diante a gente parte para as questões mais difíceis, os conteúdos mais difíceis. E agora é só a base mesmo para vocês compreenderem como caem muitas questões fáceis nos Enems e muitas vezes a gente não consegue entender porque a maior dificuldade está em compreender o texto e não a operação em si, tá ok? Então, eu separei algumas questões a respeito de operações elementares, gráficos e tabelas, sistema de numeração, tá? De preferência o nosso decimal, números decimais, algumas questões de razão e também aquelas questões que envolvem razões especiais, como densidade demográfica, velocidade média, escala, que cai bastante, vazão, enfim, essas questões que é cobrado dentro do conteúdo de razão. E temos a probabilidade também, eu já introduzo aqui em razão, porque a probabilidade é uma razão, não é isso? Sabemos que a probabilidade é uma razão, não é isso? A razão entre os casos favoráveis e os casos possíveis. E aí a gente fala um pouco sobre proporção, sobre fração, sobre porcentagem e também eu coloquei algumas questões de raciocínio lógico, tá? As questões que não precisam necessariamente do conteúdo, ok? Então vamos ver aqui algumas questões, vamos iniciar nosso simulado, tá ok? Existem alguns conteúdos que ele pode ser resolvido de outra forma, mas aqui eu vou procurar fazer da melhor forma possível, da forma mais simples possível, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar. Ok? Vamos nessa. Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R$20 ao participante cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, deverá pagar R$10. Não há cobrança inicial para participar do jogo. Um participante deu 80 tiros e, ao final, recebeu R$100. Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? Beleza? Observe que minha questão diz o seguinte, que o participante ganha R$20 toda vez que acerta e perde R$10 toda vez que erra. Certo? Ele diz também que o participante deu um total de 80 tiros. E diz que ao final, esse cara recebeu R$100. Beleza? Então, sugiro que você pause o vídeo, tente fazer em cada uma das questões e depois retorne para conferir a solução. Isso é muito interessante para você perceber onde você está errando, onde você não está conseguindo entender. E quando vem, você já tentou fazer e já vem mais ou menos, consegue entender onde você está com dificuldade, tá ok? Então, vamos nessa. Ok? Então, vou fazer aqui, mas você pausa o vídeo e tenta fazer aí também, tá ok? Vamos nessa. Então, observe, eu vou utilizar aqui as soluções. Por quê? Porque
a questão me disse que ele deu 80 tiros e pede o número de vezes que o participante acertou. Então, se ele acertou 30, por exemplo, certo? Se ele acertou 30, ele errou 50. Daí eu vou verificar se o cálculo referente à quantidade de acertos e a quantidade de erros corresponde realmente a R$100. Então, 30 acertos. Vamos ver se ele teve 30 acertos. Cada acerto, ele ganhou R$20. Então, a quantidade que ele ganhou vai ser 30 vezes 20. 30 vezes 20, 3 vezes 2, 6. Coloca os dois zeros. 30 vezes 20 dá 600. Então, ele ganhou R$600 pela quantidade de acertos. Mas ele perdeu R$10 para cada erro. Então, se ele acertou 30, se a gente considerar que a alternativa certa é o item A, se ele acertou 30, ele errou 50, porque ele deu um total de 80 tiros. Então, ele errou 50, ou seja, 50 erros. Cada erro ele perde R$10, então ele vai perder um total de 50 vezes 10. 5 vezes 1, 5, colocando os dois zeros, dá 500. Então, ele ganhou 600, tá? Pela quantidade de acertos, e perdeu 500, porque foi a quantidade de erros. Então, ficou realmente 100, não é isso? O que ele ganhou menos do que ele perdeu. 600 menos 500 dá 100. Realmente, o item correto é o item A, ok? Mas, Moisés, essa questão aqui não seria um sistema de equação do primeiro grau? Sim, nós poderíamos fazer da seguinte forma. A quantidade de acerto mais a quantidade de erros é igual a 80, que foi a quantidade de tiros. E para ele ficar com R$100, seria a expressão 20 vezes a quantidade de acertos menos 10 vezes a quantidade de erros é igual a quanto? 100. Não é isso? Eu não sei a quantidade de acertos, eu não sei a quantidade de erros, só sei que 20 vezes a quantidade de acertos menos 10 vezes a quantidade de erros tem que dar 100. E aí, resolvendo esse sistema, nós encontraremos a solução. Beleza? Vamos ver aqui. Eu já fiz aqui para a gente não perder tempo, porque o objetivo aqui nessa questão, nesse momento, é fazer utilizando as operações elementares. Mas eu fiz de outro modo para a gente ver que existe outra forma de fazer. Vamos ver aqui. Olha a solução aqui como fica. A quantidade de acerto mais a quantidade de erros é igual a 80. E 20 vezes a quantidade de acertos menos 10 vezes a quantidade de erros é igual a 100. Resolvendo esse sistema, o que foi que eu fiz? Multipliquei por 10 a equação 1, ficou 10A mais 10E é igual a 800. Observe, cada termo desse foi multiplicado por 10 quando nós multiplicamos a equação 1 por 10. Depois, o que foi que eu fiz? Fiz pelo método da soma. Somei a equação 1 com a equação 2. 10A mais 20A dá 30A. Mais 10A mais menos 10A, mais por menos a menos, então vai ficar 0. Vai cancelar esse mais 10E com menos 10E, porque seria 10E mais menos 10E. Ó, ficaria 10E, mais por menos dá menos, conserva o 10E. 10E menos 10E dá 0. Então, por isso, nós podemos cancelar aqui quando temos número positivo e o número negativo quando nós vamos somar. E aqui ficou 800 mais 100, 900. Podemos simplificar aqui, dividir por 10 em cima e dividir por 10 embaixo. Daí fica 90 por 3, que dá 30, ou, a grosso modo, 900 por 30, dá realmente 30. Tá? Então, a quantidade de acertos, A, é igual a 30, que foi o que a questão pediu. Beleza?
Ok, realmente a quantidade de acertos foi 30, tá?